Olá, bem-vindo ao Bugadas e Bichados, semana 13. E temos muito para falar porque os cenários dos playoffs começam a desenhar-se, muita confusão, muita caralhada aqui para deslindar, porque houve aqui umas vitórias semi-surpresa, mais pela diferença pontual, por ter sido resolvido na última noite, do Pompeu e do Limoeiro, que tiraram aqui a confusão toda para a Liga. Mas vamos primeiro jogo a jogo, começando pelos mais equilibrados. O primeiro jogo que vamos analisar é aqui o Chu contra o Packers, o único jogo que ficou acima dos 50 pontos de diferença, quase 60 aqui, os outros foi todos à volta de 30, aqui o Parabé sobre o Barrinha e os outros todos abaixo de 30. Mas falando aqui um pouco então do Chu, que venceu confortavelmente o Packers, com uma boa performance aqui do Tua, numa derrota, por 30-7, mas ele consegue aqui eh, quase 400 jardas, 365, 2 touchdowns e uma boa porcentagem de eficácia de passe. Temos também o Najee Harris, que tem aqui 75 jardas, um touchdown e mais 54 em jardas recebidas. Uh, Brock Bowers, uma das jogadas da semana, tem 140 jardas e um touchdown. Tem ainda o Camara, que foi dentro do que se esperava dele, mas 40 pontos é muito bom, 112 jardas. E tem ainda quem é mais? O Freiermuth no banco, também teria sido uma boa adição, 29 pontos, fruto de 68 jardas e um touchdown. Podia ter entrado aqui para o lugar do Waddle, ou então o Waddle passava para aqui para o lugar do Wilson e o Wilson saía. O Wilson foi uma das exceções do Shoe. Só 13 pontos, 41 jardas, não houve touchdown, 5 catches em 10 alvos. O Waddle também esteve mais dentro do seu nível, comparado com o que fez a semana passada, 53 jardas. A defesa dos Titans também foi bastante ruim, deu aqui um total de menos 11,6 pontos. Sofre 42 pontos do Washington. Só tem um sack, tem dois sacks, aliás, mas depois e uma pique, mas estes 42 pontos estraga por completo a média. E além disso, tem também o Warner, o Fred Warner, que é regularmente um dos melhores linebackers da liga, mas está aqui numa série de 3 jogos muito abaixo das suas reais capacidades. E tem ainda aqui o Sanders, também se pode dar aqui 3 pontos negativos ao Sanders, ele que não falhou nada, mas só tem um XP, aliás, só tem um field goal, por isso foi muito modesto o menino Sanders, aqui nos 17 pontos dos Dolphins ele faz muito pouco, não aparece porque depois tem aqui o field goal, o tal field goal, mas depois quando os Dolphins conseguem entrar dentro do jogo, novamente no final, o touchdown, eles vão para a tentativa de 2 pontos, o que não ajuda depois à pontuação do kicker. Eles conseguem a primeira conversão, a segunda não. Do lado do Chambel, que vai com 8 derrotas consecutivas, salvo erro, só aqui confirmar, mas penso que está nisso, a série dele. 4, 5, 6, 7, 7. Vai em 7. Pode chegar à oitava agora contra o Parobé. Caleb Williams não esteve mal. Esteve melhor que o Love. Por 6 pontos. Ou 5, 5.3. Tem sido um problema para o Chambel também escolher o quarterback titular. Porque o Caleb
tem alguns jogos bem ruins de 20 pontos e 30, tem aqui este 16, por exemplo, mas o Love também não é muito seguro. Tem aqui uns 2 jogos de 50 a mais e este aqui consegue 40, mas há outros em que depois tem a pique, tem uma taxa de conversão muito baixa e a pontuação acaba por ser também ali na ordem dos 30 pontos. A média dele deve estar nos 35, por aí. A ver aqui, esta é a projeção. Onde é que está? Não aparece aqui. Normalmente aparecia aqui. Average está aqui, 37 pontos de average, que é baixinho. O Chambel, por outro lado, tem o bug da semana, tem o Bucky Irving aqui que faz 152 jardas, mais 32 em recepção e um touchdown, consegue quase 61 pontos de fantasy. Uh, o Diop também não foi mal, talvez o seu melhor jogo pelos Chiefs até ao momento, 90 jardas. Faltou-lhe aqui um touchdown para mesmo arredondar isto. O melhor jogo dele foi contra os Buccaneers com 2 touchdowns e menos 90 jardas. Mas faltou-lhe também aqui agarrar mais passos. Mas 90 jardas em 4 passos é bastante bom. Mas depois do resto, está aqui o Pickens que a projeção praticamente bate. Tem o Lake bate, mas depois tem o McCaffrey que além de fazer uma pontuação baixa, 53 jardas apenas, mais 14 em recepção, não tem touchdowns e agora lesionado, em princípio para fim de época. Deve entrar no IR com uma lesão no ligamento cruzado posterior. Kyle Pitts, para esquecer, 0 pontos, dois alvos, nenhuma recepção. Tank dela também foi mal, apenas 23 jardas. E depois não há aqui mais nada que se possa destacar para positiva. Que o Cole Kmet fazia mais com o Pitts, também era difícil fazer menos. 26 jardas, apanhou os 3 passos, mas não há aqui mais nada. Por isso é mais uma derrota esperada, entre aspas, do Chambel. E se não fosse este bug do Irving, ficava novamente bem abaixo dos 200 pontos. Por isso. E também há aqui a destacar: Jake Bates falhou um field goal entre as 40 e as 49 jardas. O primeiro field goal falhado dele este ano. Estava com eficácia de 100% até ao momento. Só tinha falhado um XP aqui na semana 3 contra a Arizona, a pontuação mais baixa dele. Mas o resto de field goals estava mesmo no topo do mundo e calhou a falhar agora contra Chicago e quase podia ter feito a diferença. Uma vitória curtinha. Jogo seguinte. E o jogo seguinte é aqui a vitória do Parobé sobre o Barrinha por 31 pontos. O Parobé que assim fica bem perto da seed 1, enquanto que o Barrinha arrisca ficar como seed 4. O Nelinho até teve aqui o Daniels a bom nível, teve a pique, mas depois teve 3 touchdowns, teve 200 jardas, teve eficácia de 83%, mais um bocadito em corrida, 34 não é muito, mas 60 pontos, certinhos. O James Cook na semana, no jogo final, aliás, da semana, consegue aqui 107 jardas, um touchdown. Foi um jogo ideal para corrida. O Ray Davis aqui do Parobé também se deu bem, com 28 pontos em 63 jardas. Quando é na neve, muito ajuda a haver corrida. Mas depois aqui o Chambela, ao contrário de outras semanas, não teve aqui mais grandes bugs. Teve Sutton, não, finalmente deu a titularidade ao Sutton. Ele responde com 102 jardas e 28 pontos. Teve o Franklin também a bom nível, 23 pontos para um linebacker, bastante bom. Teve um forced fumble, teve 2 sacks, 23 pontos. Mas depois, lá está. Teve aqui Amon Brown, perde aqui 10 pontos. 73 jardas, faltou o touchdown aqui. CeeDee Lamb, péssimo, 39 jardas apenas. O Goddard, projeção praticamente bate, mas tem a lesão. O
pode ter capaz de falhar uma ou 2 semanas se não for mesmo para o IR. O Chubb perde aqui 6 pontos também, 6,5. Apenas 21 jardas, mais 24 em recepção. E não havia nada no banco que fosse alterar isto, porque havia o Tyreek Hill que ficou no banco talvez em detrimento do Sutton. eh, e depois de umas semanas atípicas ele vem com 28 pontos, 28,6, 83 jardas, um touchdown. Foi bem, podia ter entrado para o lugar do Lamb, por exemplo, mas não chegava para a vitória, porque depois não há aqui mais ninguém. O Bolton ficava a perder em relação ao Zaire, Algeir e Jalen Warren foram mal, por isso não havia muito que o Nelinho pudesse aqui fazer para evitar a derrota. Já o Parobé teve o Richardson abaixo dos 40 pontos, aqui duas piques que estragam muito e os 50% de conversão, mas depois aqui a corrida, 48 jardas e um touchdown compensam. A Bijan Robinson teve bem, 48 pontos, 102 jardas no touchdown. Teve mais o Nyoku na última semana, no último jogo da semana, 52 jardas, 2 touchdowns, foi bastante bem. Teve também o Brian Thomas a bom nível, 76 jardas, um touchdown. Mas depois faltou aqui qualquer coisa mais uh, a pensar já no futuro. Aqui o Nyoku não vai fazer sempre acima de 30 pontos. Aqui o Abdullah vai sair para entrar quem? Ele já dispensou o Abdullah, salvo erro. Aqui o Charbonnet teve um dos melhores jogos da época. Aliás, um dos melhores não. Foi o segundo ou terceiro melhor. Conseguiu aqui o touchdown, conseguiu um spin. Não foi muito mal, tendo em conta que é o reserva do Walker. Mas lá está, tem aqui o Ray Davis, pode entrar aqui para o lugar do Abdullah, mas isto deve ser um outlier, tendo em conta as condições atmosféricas. O Amari Cooper só consegue aqui 5 pontos e meio. Pode-se argumentar que foi roubado um touchdown. Mas depois não há aqui mais nada. Tem aqui o TJ Spears que ficou no banco e foi muito ruim. Ele também está atrás do Pollard, por isso não pode fazer muito mais. Quentin Johnston, 12 jardas apenas em 2 recepções. A defesa do Bills é que foi bem, podia dar aqui mais 8 pontos que os Commanders. O Boswell também foi bem, acho que foi. Ah não, falhou aqui. Falhou aqui um field goal, mas no resto 5 XP e ainda conseguiu 3 field goals e um acima de 50 que dá mais pontos extra. Mas assusta aqui um bocadinho, por exemplo, Jigba, 20 pontos apenas. O Jigba é um dos que tem que compensar depois aqui o que pode acontecer neste flex. E o que pode acontecer aqui numa performance ruim novamente do quarterback, que não é assim tão improvável, tendo em conta que tem Richardson que agora vai fazer bye e vai ter que jogar com o Herbert, que fez 23 pontos e meio esta semana, 100 touchdowns, 147 jardas apenas em passe, por isso vamos lá ver se há alguém aqui que recupere estes pontos que o Paraguai vai perder noutros lados. Isto é irónico dizer, tendo em conta que ele fez 270 pontos, mas depois apertando um bocadinho a malha, os playoffs, podendo apanhar aqui um Chu, podendo apanhar novamente o Barrinha, que são times que em condições normais fazem pontuações altas. O Barrinha em condições normais também chegava aos 260, 270 facilmente. Se o Lamb e o Amon-Ra cumprissem um bocadito mais. Por isso vamos ver aqui o que reserva ao futuro do Parobé. Hora do terceiro jogo. E o terceiro jogo é exatamente este, que pode ter resolvido a seed 1 da Conferência Ipiranga. Os Smiles a derrotar o Moscambilhas. Josh Allen, a projeção bate. Ele tem 2 touchdowns numa só jogada, o que é um bocadinho patota, mas é assim que as plataformas, não foi só a ESPN, a Yahoo e o Sleeper também determinaram a jogada assim.
Mas depois aqui uns cambilhas, a equipa tirou aqui uma baizinha, principalmente os running backs. Aaron Jones tem um fumble, só faz 22 jardas. Tem aqui este touchdown para aliviar um pouco a ruindade do resto dos números. O Brissol também falha aqui 13 pontos, 60 jardas, faltou o touchdown. O Pollard também 12 pontos abaixo do esperado, 35 mais 33 em recepção. Mesmo no banco, o Ant também faz apenas 6 pontos e meio, parece que acabou mesmo oh, a época dourada do Ant, agora com o resto do Pacheco. E é isso, não deu para segurar a tudo sem um bug do Chase. Uh, Ele que nem foi mal, 86 jardas, um touchdown, mas era preciso algo mais aqui. Depois o Sapateiro aqui também não jogou como na semana passada. O Andrews teve aqui um bug, mas não dava para a vitória. E acaba por ser isto. Não há aqui mais nada que o banco de Moscambilhas pudesse fazer para inverter este resultado. O Smiles pode novamente chorar pelo Mahomes, que faz mais um jogo bem modesto. 56% apenas de conversão, um touchdown, passou as 300 jardas, o que ajuda a chegar aqui acima dos 35 pontos. Depois tem aqui o Henry, faz 30 pontos, ajuda à vitória, aqui com as 82 jardas em corrida, mais 29 em recepção. Mesmo assim fica 5 pontos abaixo da projeção. Mas depois tem aqui o Baleadinho, o outro running back dele, a bom nível. Ele vem de uma semana de 7 pontos, mas este aqui consegue passar 100 jardas, ainda tem um touchdown. Montgomery também foi bem, 88 jardas mais 36 em recepção. Bom, aproveitou bem o Peru. E tem aqui o Darwin James, também a bom nível, 18 pontos e meio para um safety. Mas depois o resto foi bem modesto, 214 pontos numa vitória, não é assim muito, principalmente o Smiles. Uh, Jameson Williams 16 pontos apenas, o Okasan 10, o Mooney perde aqui bastante com 7 pontos apenas. Depois tem aqui no banco o Reed podia ter entrado aqui no lugar do Mooney, por exemplo. O Bonix faria menos que o Mahomes e não há aqui mais nada. Por isso o Smiles tem que contar aqui com sucessivos bugs entre aspas, de 40 pontos do Derrick Henry para manter o seu time um bocadinho mais para cima, porque acho que tem aqui este problema do flex. Isto aqui vai sempre causar um problema, porque estes aqui parecem óbvios de dar a titularidade, mas depois aqui o que é que faz? Mete o Reed também é muito inconstante, tem aqui 2 jogos abaixo de 10 pontos, outro que ficou ligeiramente acima, mas depois tem aqui uns bugs de 60, de 40, de 20, este aqui quase 30. Depois tem aqui o Laporta, que também é outra boa opção, mas também tem aqui uns jogos abaixo de 10 pontos, mas outros de quase 30. Depois também tem o Xavier Orti, que também é inconstante como o Reed, por isso vamos ver o que é que o Smiles arranja aqui para este lugar de flex, que é pode terminar, chegar ao final da conferência e mesmo às finais da liga, ou não. Jogo 4, Capi contra o Samuel. Inesperada vitória do Capi, que interrompe a sua série de 10 derrotas seguidas. Ele que nem teve o Goff assim a fazer nada de especial. 220 jardas, 2 touchdowns, 60% de passe. Mas depois tem aqui o DJ Moore, bem, 33 pontos e meio. Quase 100 jardas e um touchdown. Tem o Kelsey que também a projeção bateu. Tem o Stevenson que também bate. Depois tem aqui o bug do Evans. Bem-vindo de volta a Evans. 118 jardas, um touchdown. Quase 40 pontos. Tem o Daddle, que também foi bem. 45 pontos e meio. Aqui com mais de 100 jardas e um touchdown.
mas depois aqui o banco, como podem ver, muito fraquinho. O Purdy faz uma exibição horrível, é o bichado da semana entre os inativos. Apenas 94 jardas, um fumble. eh, o time perdeu, foi humilhado em Buffalo. Por isso, e depois tem aqui o Javonte, também não foi grande coisa. Uma jarda, mais 3 em recepção. Fez muito pouco o Javonte. Mas depois o resto do time cumpriu. Teve aqui uma ou duas bogadas, teve os outros que a projeção ficou muito perto de bater. Depois teve aqui a defesa dos Texans, também perde aqui 7 pontos. A defesa dos Texans sofre 20 pontos e tem uma interseção, mas compensa aqui um pouco com o Deshaun Elliott compensa o Ernest Jones e o pessoal que o Ernest Jones perde ainda dá aqui um bocadinho à defesa dos Texans, depois o resto vem aqui buscar o Daddle. Não foi um mau jogo do Capi, tendo em conta o que já aconteceu para trás, já houve jogos bem ruins. Consegue aqui uma vitória surpreendente e que deixa o Cristina de fora da luta pela seed 1 e pela seed 2 da Conferência Elos Barrota, aliás. James Winston foi a principal surpresa do Samuel, aqui com quase 500 jardas, 4 touchdowns, 3 interseções. Este menino aqui é o responsável por toda a confusão que há para terminar os playoffs da nossa liga. O que ele fez nesta última noite foi incrível por todos os motivos e mais alguns. E mesmo assim, tendo em conta o jogo que foi, ele consegue aqui quase 70 pontos. Impressionante. Pois o Samuel não tem aqui mais nada a destacar para positiva. Tem o Tillan no banco. No banco não, no IR. No tirou do IR. O Tillan ficou à porta das 100 jardas e teve um touchdown. O Trevor Lawrence, o Samuel pode já deixar no IR porque de lá não vai sair. E os Browns já tiveram a bye, não já? Já tiveram a bye, por isso não há problema para o Samuel por essa perspectiva. Mas depois há aqui Gibbs ligeiramente abaixo, 87 jardas, faltou aqui o touchdown também para arredondar. Tem Samuel agora lesionado, que vai ser uma dor de cabeça para o Samuel. O Will já não volta este ano. ACL, vamos lá ver quando é que volta no próximo ano, se está pronto para o Summer Camp. O Walker perde aqui 13 pontos, é muito, 49 jardas, menos 3 em recepção. O Tyron Tracy também perde bastante, por isso não houve aqui muitos ganhos por parte do Samuel. A prestação do Jameis serviu mesmo para cobrir aqui ainda esta derrota, já certa, mas atenuou um bocadinho os números, porque de resto não há aqui mais nada que se possa destacar pela positiva. Foi um jogo muito fraquinho do Samuel esta semana. Aqui dos principais que costumam dar bugs, como o Gibbs e o Connor. E agora sem ele vai ter que dar aqui a confiança ao Zach Ertz. Vamos ver o que vai sair desta aventura de playoffs do Samuel. Ele que estava bem perfilado, eu estava a vê-lo com boa perspectiva de causar uma surpresa nos playoffs, mas com a lesão do Will fica complicado. E faltam os jogos mais apertados da semana. Aqui o Limoeiro do CIA que ganhou na última noite ao Alligators do Arthur, graças aqui ao Will Lutz, a estes 7 pontos. O CIA estava a perder por cerca de 3 pontos e aqui o Lutz cumpriu 5 XP, 2 field goals dentro das 40 jardas, aliás, 7 pontos de fantasy que foi suficiente para dar a volta. A defesa dos Jets também ajudou bastante aqui o CIA, dois fumbles recuperados, 3 sacks, um field goal bloqueado, um touchdown defensivo contra Seahawks, uma recuperação
de. Não foi, foi um dos bloqueados. Acho que eles tiveram dois bloqueados, aliás, se não me engano, um ponto e um bloco. E um field goal. É, 24 pontos, bastante bom para uma defesa. Também tem aqui a Trey McNoiva, 36 pontos, quase 100 jardas para um tight. O Jonathan Taylor ficou um pouco abaixo, o Mayfield também foi mal, ainda teve ali uma parte do jogo fora por lesão. Um touchdown, duas picks, passou as 200 jardas. Vamos ver se a lesão não o afeta para as próximas semanas. Mas depois aqui as principais seções foi Cooper Cup, apenas 6 pontos e meio, 17 jardas. E o Chuba Hubbard com 12 pontos e meio, 43 jardas, muito pouco. O Harrison foi um bocadinho melhor, mas também ainda não é aquilo que se esperava dele. 60 jardas, um touchdown. Só tem dois jogos acima de 100 jardas. Muito pouco para aquilo que se esperava dele. Não vai com certeza ser rookie da semana ou rookie do ano. No banco está aqui o Higgins, podia ter entrado para o lugar do Cup. Está aqui o Stroud, que também faz mais pontos que o Mayfield, mas não assim tantos mais. Não tem turnovers, o que é a boa parte do Stroud, para a pontuação não ser ainda mais baixa. Depois está aqui o Tucker Craft, que também é semana sim, semana não, lá consegue fazer alguma coisinha. A defesa dos Niners foi horrível. 35 pontos sofridos. E não consegue sacks, não consegue interseções, não consegue nada. E ficou-se por aqui o CIA. Mas foi apertado, foi uma vitória apertada. Aqui graças até ao McLaurin, estava-me a esquecer do McLaurin também, 34 pontos e meio. 73 jardas, 2 touchdowns. Ele que salvou a honra do convento na semana passada. Aquele touchdown já no fim do jogo. Mas é McBride e McLaurin aqui a ajudarem bastante. Depois aqui os Jets e o Lutz a ser clutch. Já o Alligators, o Jackson até foi bem, teve dentro dos números dele. 55 de média para 60. Dois touchdowns, mais 39 jardas em corrida, a juntar aos 237 de passe. Depois tem aqui o Barkley, que foi também acima dos 40 pontos. Ele tem uma média de 51,5, incrível. O Alan também foi bastante bem, aqui com 73 jardas e 2 touchdowns. Mas depois o Arthur perde o jogo aqui no Disley e no Odunze. O Disley que faz um donut aqui, só tem um alvo, não recebe nenhuma bola. O Odunze que só tem 20 jardas, 25 jardas, é isso. Depois mesmo aqui com o Mixon a bater, acima dos 40 pontos, também 101 jardas no touchdown, também foi bem. A defesa dos Dolphins foi negativa. Também não consegue fazer aqui nada de sacks, de fumbles, de picks. Não houve aqui nada contra os Packers, só pontos sofridos. Isso não ajuda. O Arthur precisa aqui claramente de um tight end de reserva, porque confiar só no Disley é pouco. E mesmo aqui olhando para o banco, Trey Tucker, no lugar do Odunze, tinha dado a vitória. Bom jogo do Tucker. 58 jardas, um touchdown, mais 11 em recepção. Aliás, mais 11 em corrida. O Chase Brown também era outro que podia ter dado a vitória. Também no lugar do, do, do Odunze. E está no lugar do Adams. O Adams bate a projeção, mas faz menos 8 pontos. Ao menos 9 pontos que o Brown. Portanto, o Brown e Tucker aqui podiam ter dado a vitória ao Arthur, mas o time do Arthur é bastante curtinho. Aqui falta um tight end e falta saber melhor o que fazer aqui com os flex, porque tem o Barkley, tem o Adams, tem o Mixon, isto aqui e o Jackson, estes quatro aqui
em condições normais deviam servir para chegar aos playoffs sem problemas, mas o Arthur inventou no início da época. Depois aqui o Tucker é um pouco inconstante, tem aqui esta série aqui foi bem ruim, e até se pode juntar esta aqui, mas os últimos dois jogos foi bastante bem. Chase Brown também, em princípio, seria titular, tendo em conta esta sequência de quatro jogos. Mas depois tem aqui o Aziz Al-Shair que tentou matar o Trevor Lawrence, agora vai falhar três jogos e vai entrar o TJ Watt. Mas agora o Jackson vai falhar este jogo por bye, o jogo 14. Vai entrar o Stafford, que também está entre os 8 e os 80, ainda por cima vai jogar contra a defesa dos Bills. Por isso, acho que aquela meia época inicial em que o Arthur andou a brincar vai pagá-la cara agora no final e falhar os playoffs. A minha previsão. Por fim, o jogo mais emocionante da semana. Aqui o Maiden perde contra o Pompeu em detalhes, em piques do Winston, já em garbage time, a tentar forçar uma second point conversion. Este resultado com a diferença de 1.55 de diferença entra aqui para a tabela dos jogos mais renhidos, é neste momento o nono dos mais renhidos. O Maiden tem aqui a sexta entrada, acho eu. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não, quinta entrada. A quinta entrada na tabela de jogos abaixo de 2 pontos de diferença. O Maiden tem aqui bastante jogos em que perde por muito pouco mesmo. Já o Pompeu é o segundo jogo que ganha assim por muito pouco. E o segundo este ano já tinha ganho o Barrinha por menos de um ponto, 95 décimas, e agora ganha por um e meio. Por isso o Pompeu pode festejar este ano, pelo menos por duas vitórias assim bem sofridas que lhe podem dar lugar nos playoffs. Não é garantido, mas sem estes dois jogos, então é de certeza que não estava. O Maiden teve Hurts muito abaixo, 14 pontos que ficaram aqui. Um touchdown, dois touchdowns, aliás, em conjunção, mas depois uma percentagem muito baixa de conversão e de passos, 11 passos apenas. O Kyren Williams, depois daquele choro inicial no jogo, porque não teve nas 4 ou 5 primeiras snaps, ele passa a 100 jardas e faz um touchdown. Ainda junta aqui 9 de recepção. Tem aqui o Nick Collins, também faz um pouco acima, 119 jardas. Se fizesse aqui o touchdown, chegava aos 40 pontos. Mas depois, quem é que tem aqui mais? Tem aqui o Bon, que continua bem. Dos melhores linebackers o melhor linebacker da Fantasy, com médias de 15 pontos. Tem a defesa dos Steelers, faz 17 pontos mesmo sofrendo 32 pontos contra Cincinnati, mas depois tem a pick, tem dois fumbles forçados, tem 4 sacks, tem um touchdown defensivo. Se não fosse mesmo os pontos, se tivesse mantido isto abaixo dos 30 pontos, por exemplo, a defesa dos Steelers estourava para 22, 23 pontos. Mas depois, lá está, Hurts perde aqui o jogo, Kittle também, Kittle apenas 5 pontos, 7 jardas de recepção. Swift também não foi grande coisa, 17 pontos apenas, não faz 80 jardas na conjunção de corrida e recebidos. O Ridley também fraquinho, 45 jardas apenas. E no banco havia aqui o Jonu Smith. O gelado foi clubista e não meteu o Jono. Jono que estoura para 40 pontos, 113 jardas. O bug acho que foi o bug dos inativos, o Jono. Já confirmarei. O Led McConkey também 34 pontos e meio, também podia ter entrado aqui para o lugar do Ridley. O Maiden
perde um pouco por ser clubista e porque é o Kittel, que ninguém esperaria esta pontuação do Kittel. Mas tendo em conta que lá está, novamente, jogo debaixo de neve complica muito as recepções. Já o Pompeu tem aqui Burrow, que faz um joguito decente, mesmo com os turnovers. Tem acima de 300 jardas, 3 touchdowns, 73% de passos completados e foram 28. Tem aqui o Jacobs, é que fica um pouco abaixo da projeção e fica abaixo da média dele também. 43 jardas, tem aqui o touchdown para subir um bocadinho, mais a 74 tem a recepção. O Brown também perde muitos pontos, tal como o K. Dotton. Ficou aqui muitos pontos. O Ashan, o outro que também perde. Houve muita gente do Pompeu a perder pontos. Foi o Jacobs, foi o Brown, o Otton, o Ashan, o Gus Edwards também faz um jogo para esquecer. 32 jardas apenas. Mas depois lá está, aqui com o Burrow, o Drake London também foi razoavelmente bem. O Jacobs mesmo abaixo da projeção faz 30 pontos também não é mau. Depois tem aqui a sua defesa, aqui o Special Teams e defesa e Special Teams foi bem. Teve dentro, perde aqui meio ponto, mas depois recupera aqui com o McLaughlin. Aqui o Henley também perde um bocadinho. Lá está, o McLaughlin perde, dá para quase para compensar o Winley e os Broncos. Pois o Branchek já não. No banco havia Judy. Ah, foi o Judy. O Judy é que foi o bug dos inativos. Peço desculpa. 72 jardas. O gajo apanhava tudo o que o Winston lhe mandava, ou quase tudo. Falhou 4 passos, mas 235 jardas é muita coisa. E ainda deu um touchdown, 72 pontos. Incrível. Tem aqui o Hunter Henry, que também foi bem. Foi um bom fim de semana para gajos chamados Hunter. 75 jardas. Fazia muito mais que o Otton. Carr também quase bateu, mas com o Barrow não vale a pena. E tirando isso, Jennings, lá está aquele jogo na neve e depois ele também faz aqui bugs de 30 e 20 e muitos e este 60, mas depois também faz aqui outros bem discretos. E é isso. Etienne também ficou abaixo, Jacob Myers ganhou um bocadinho. Eckler não jogou, salvo erro. Ainda está no protocolo de concussão. Mas foi vitória do Pompeu e assim fica muito perto dos playoffs. Não vai ser fácil falhar, mas pode acontecer ainda. Há muitos cenários em cima da mesa. Antes de falar desses cenários, temos aqui, então aqui Buck Irving, o principal bug dos ativos, Judy dos inativos, Davis, John Smith, Freermuth, Dylan. O Dylan é inativo nem sequer estava no banco, estava no IR. O Easton e Brock Bowers também foram bastante bem. Chuba Hubbard, a principal decepção da semana dos ativos. Buck Purdy, horrível também. Lawrence, coitado da lesão. O que é que se pode fazer mais, tendo em conta que se apanha um imbecil daqueles a lançar-se com o cotovelo à frente. E então nesta semana, em termos de bugs, houve 6 para o Wookiees e 5 para o Meidão. Enquanto na tabela em geral temos o Moscambilhas com 47 e o Niterói com 46. A Alligators vem depois com 40. Já nos fechados, o Arthur teve 6 fechados. Depois veio uma data de gente com 5, como o Cia, o Pompeu, o Moscambilhas, o Meidão e o Barrinha. O Gelado teve tantos bugs como fechados. Na geral, continua o Capi bem à frente, 59, apesar de ter reduzido a diferença esta semana. O Moscamilha está com 54, depois está aqui o Samaus com 50, mas o resto tudo abaixo dos 40 e o Samuel só tem 32, só tem 32 fechados, muito pouco. E também só tem 28 bugadas, por isso
time de Samuel é bastante competente em ficar dentro das projeções. Classificação, e vamos começar aqui pelo CTSPN, porque causou confusão. Já disse, não liguem ao que aparecem dos X e dos S e dos Y na classificação da ESPN, porque não segue as mesmas regras da classificação da nossa liga, de tiebreakers, de a passarem 4 de cada conferência em vez de passarem os 8 melhores, na geral. Por isso este X aqui do Pompeu não vale ainda. É, é muito provável que aconteça, mas ainda falta uma semana para o Pompeu poder festejar. Olhando aqui para a geral, que também é uma tabela que não tem nada a ver com aquela da nossa liga, salvo erro. Não tem, pois, por causa dos tiebreakers diferentes. Podemos começar a olhar por aí. Smiles e Moscambilhas então na frente. Smiles tem o head-to-head porque ganhou os 2 jogos contra mim na época. Depois vem o Pompeu. E a seguir vem esta confusão de 5 times com 7-6. E está aqui a explicação de porque ser esta a ordem. O Limoeiro aparece primeiro porque tem 3-2, tal como o Chu, nesta mini-liga, entre os 5. Tem 3 vitórias e 2 derrotas, mas depois o tie-break seguinte é o recorde contra a sua conferência e o Limoeiro tem melhor recorde que o Chu. Por isso aparece Limoeiro Chu, depois o Parobé está 2-2 e dos 2-3 aparece primeiro Maiden e depois o Arthur, porque o Maiden está a 3-13 na sua conferência e o Arthur está a 1-5. Depois aparecem os outros, o Cristina que tem o head-to-head também contra o Barrinha. E depois sim, Capi e Packers. Aliás, deixa-me cá confirmar. Eu acho que sim, eu acho que vi isso e era essa a situação, mas vamos ver se não me enganei. É isso, o Samuel ganhou a Barrinha. Pode agora igualar, mas depois ficam sempre com um recorde diferente. Estamos com quase 223 pontos de média na liga. Tendo em conta que está aqui o Maiden tem quase 244. Depois está o Moscambilhas e o Limoeiro com 283. Chu e Cristina 231, bem acima. E depois a puxar para baixo está aqui o Capi e o Packers abaixo dos 200. E pronto, é isso. E agora passando realmente à análise dos playoffs. Ainda podemos falar aqui do net diff. O melhor net diff é do Smiles. A melhor diferença entre pontos feitos e pontos sofridos. O Wookies, que é líder da conferência Alves Barrota, tem um net diff negativo. O Pompeu também tem um net diff negativo. E depois está aqui o Gelado é o que tem o segundo melhor net diff, com 19. Depois está aqui o 17 para o Limoeiro e para o Moscambilhas. Mas este aqui é principalmente estranho ver um líder de conferência com o terceiro pior net diff. Vamos então aos cenários. Na Alves Barrota, estamos assim, porque, como podem ver aqui, o Parobé tem o head-to-head sobre o Chu, ganhou o único jogo da época. O Cristina tem o head-to-head sobre o Barrinha, ainda vão jogar. E o Capivaras venceu o Packers, por isso merecem uma salva de palmas estes dois meninos, porque já fecharam a sua posição final na liga. São os únicos que o fizeram. O Capi vai ser quinto, o Chambel sexto. Aqui o Cristina vai jogar contra o Barrinha na última semana. Quem perder fica quarto. Isso aí é seguríssimo. Agora, vamos aos tiebreakers. Começando aqui pela frente. Vamos imaginar aqui um cenário de empate triplo do Parobé, do Chu e do Cristina, começando por esses. Um empate 7-7. Então o Parobé ficará em primeiro porque tem 2 vitórias nos jogos contra estes dois, enquanto que o Chu também ganhou ao Samuel, por isso fica 1-1, fica com a seed 2,
e o Samuel fica com 2 derrotas nos 2 jogos, fica seed 3. Se houver triplo empate entre Parobé, Chu e Barrinha, a situação é diferente. O Parobé ganhou 2 jogos e perdeu um contra o Barrinha. Perdeu o jogo da segunda ou terceira semana da temporada. Ver aqui. Foi o jogo da semana 3, perdeu contra a Barrinha, mas depois ganhou nesta última semana e também ganhou a Chu, portanto está 2-1, fica com a pique 1. O Barrinha ganhou a Chu, está aqui a vitória do Barrinha sobre o Chu, portanto se o Barrinha ganhar ao Cristina e o Parobé e o Chu perderem, o Barrinha fica com a segunda seed. Já se, pronto, lá está, se o Parobé perder e o Chu ganhar, está aqui, vamos ver aqui. Se o Chu ganhar e o Parobé perder, o Chu fica com a seed 1. Se o Parobé e o Chu ganharem, fica com a seed 1. Se o Parobé ganhar e o Chu perder, também fica com a seed 1. Portanto, muitas mais hipóteses do Parobé ficar com a seed 1. Portanto, tem nestas duas situações de tipo empate, como no caso das vitórias. Aqui, ok, em questão de empate, caso o Chu perca e igual o Samuel, então já está aqui, como já falámos disso, o Chu fica seed 3 e o Samuel fica. Não, o Chu fica seed 2 e o Samuel fica seed 3, caso ficarem só estes dois igualados. Se o Chu igualar com o Barrinha, então fica Barrinha seed 2 e o Chu seed 3. Isto na situação do Chu perder e o Parabé ganhar. Se o Chu ganhar e o Parabé perder, então o Parabé tem vantagem sobre o Samuel. Portanto, ficaria Parobé com a seed 2 e o Samuel seed 3. Já com o Barrinha, igualmente, porque o Parobé tem um recorde de conferência de 5-1, no máximo faz 5-2, nessa situação de perder. Enquanto que o Barrinha, se ganhar, faz 3-4, por isso fica com um recorde pior no segundo tiebreaker. Por isso o Parobé será sempre no máximo seed 2 e muito provavelmente seed 1. Agora realmente a grande confusão é aqui na Ipiranga. Para já estamos assim, Smiles, Escambilhas, Pompeu, depois está assim a classificação porque o Limoeiro tem 3 vitórias contra os times empatados. O Maiden está 1-1 e o Alligator está 0-3, portanto é o último neste momento. Agora, cenários. O Smiles ganha, é pique 1. O Smiles e o Moscambilhas ganham, fica pique 1 o Smiles, pique 2 o Moscambilhas. Agora, imaginando aqui um empate a 3, em que o Pompeu ganha, Smiles e Moscambilhas perdem. O Smiles será pique 1, será seed 1, eu estou a falar pique por estupidez. Smiles será seed 1 por ter 2 vitórias e 1 derrota nestes confrontos. Perdeu contra o Pompeu, ganhou os 2 jogos ao Moscambilhas. Os Cambilhas ganhou o jogo ao Pompeu, perdeu os 2 com o Smiles, será pick 3, enquanto que o Pompeu dividiu, será pick 2. Agora, em cenários head-to-head, imaginando que o Smiles perde o jogo e o Pompeu ganha, o Pompeu vence o Smiles no head-to-head, portanto o Smiles nesta situação, e só nesta situação aqui, seria seed 3. No caso de Moscambilhas e Pompeu ganharem e Smiles perder, o Smiles é seed 3. No caso de o Smiles ganhar, os Cambilhas e o Pompeu também ganharem, os Cambilhas perder, os Cambilhas têm o head-to-head contra o Pompeu, portanto, os Cambilhas seria seed 2 e o Pompeu seed 3. Agora, olhando aqui para o resto, que é muito. Empate a 4 com recorde de 8-6. Por isso, isto aqui seria a derrota do Pompeu, que obviamente seria a vitória do Alligators. Vitória do Limoeiro sobre o Smiles e vitória do Maiden sobre o Moscambilhas. Portanto, estes 4 ficariam com 8-6.
O Pompeu ficaria em último. Com uma derrota, neste cenário, o Pompeu passaria para o último porque só tem uma vitória nesta mini-liga de 4. O Limoeiro faria 4-0, por isso conseguia a seed 3. O Maiden dividia a série, duas vitórias, duas derrotas, ficava com a seed 4. E o Alligators, com 2-3, ficaria na seed 5. Aqui, imaginando um triplo empate envolvendo Pompeu, portanto o Pompeu perdia, o Limoeiro ganhava e o Alligators ganhava o Pompeu, e aqui o Maiden ficava de fora. O Maiden perdia contra o Moscamilhas neste cenário, por isso ficava com a seed 6. Aqui teríamos o Pompeu com a seed 5, porque na mini-liga tinha 3 derrotas. O Limoeiro tinha 3 vitórias, seed 3. O Alligators ficava 2-2, seed 4. Tipo empate em que o Limoeiro perdia, por isso seria. Não, o Limoeiro não. Quem é que está aqui? 7-7. Porquê é que eu tenho aqui este cenário? Este cenário é estúpido. Este cenário é estúpido. Este cenário é impossível de acontecer. Ah, não, é possível de acontecer, sim. Esqueçam. Este cenário é quando Limoeiro, Maiden e Alligators todos perdem os seus jogos. Ok, não estava a ver bem a coisa. Todos perdem os jogos, portanto há empate, triplo empate a 7, com 7 vitórias e 7 derrotas. O Limoeiro ganhava os 3 jogos, seed 4. O Maiden dividia a série, seed 5. O Alligators, seed 6. O Pompeu, como ganhava o jogo, estava qualificado. Agora, qual é que segue? Triplo empate, Pompeu, Maiden, Alligators. Ok, este é o cenário em que o Limoeiro perde. Este sim é o cenário em que o Limoeiro perde, é o único dos que ainda destes 3 perdia. O Limoeiro então ficava em último, obviamente. Pompeu ficava em quinto, porque lá está, tem a série, não tem vitórias contra o Maiden e o Alligators. O Maiden fazia 2-1 e o Alligators também fazia 2-1. Aqui, como é que se fazia o tiebreaker? Recordo na conferência, o Maiden faria 4-3, o Alligators 2-5, por isso, seed 3 para o gelado, seed 4 para o Arthur. E por fim, aqui, imaginando que o Limoeiro ganhava o Smiles, o Maiden ganhava o Moscambilhas e o Pompeu ganhava e o Pompeu também ganhava. Portanto, o que é que está aqui? O Pompeu ficava seed 2 ou seed 3, tendo em conta o resultado do Smiles e do Moscambilhas. Não, ficava seed. Quem é? Ah, sim, ok, é isso. Portanto, o Maiden ganhava o Moscambilhas. Portanto, aqui eu devia ter metido aqui também essa nota adicional. O Pompeu seria seed 2 se o Smiles também perdesse, portanto, se houvesse triplo empate, a 9-5. Seria seed 3 se o Smiles ganhasse e o Pompeu ficasse só empatado com os Camilhas. Depois o Limoeiro e o Maiden ficavam empatados 8-6, mas o Limoeiro tem o head-to-head sobre o Maiden, por isso ficava com a seed 4 e o Maiden ficava eliminado com a seed 5, tal como o Alligators. Aqui, vitória do Alligators e derrotas do Limoeiro e do Maiden. O Alligators e o Pompeu ficavam empatados, mas o Alligators teria o head-to-head 2 vitórias contra o Pompeu. Portanto, seria o Alligators, o Arthur seed 3 e o Pompeu seed 4. Enquanto que os eliminados, o Limoeiro ficava com a seed 5 por ter ganho o jogo contra o Gelado na fase regular. E são estes os cenários. São muitos. É um pouco confuso, até para mim. Muito porque estive a fazê-los ontem à noite e já não me estava a lembrar de metade deles. Mas há aqui muitos cenários. No fundo, Pompeu está dentro dos playoffs se ganhar.
E qualquer um destes está fora se perder. Aliás, o Limoeiro não. O Cia mesmo perdendo tem muitas hipóteses de entrar, mas dependerá sempre destes. Mas graças ao recorde dele contra os times da conferência, tem muitas hipóteses de entrar no CIA. E o que é que falta? Deixem-me cá ver aqui no guião para, para a próxima fase. Ok, semana 14. Semana 14, então, já falámos bastante dos jogos. Temos o United contra o Maiden, Pompeu Alligators, Zukis Packers, Samuel Barrinha, Capichu e Smiles Limoeiro. Esta é a última semana da época em que há bye weeks. Neste caso são byes do Denver, do Indiana, New England, Washington, Baltimore e Houston. Por isso vamos ter aqui o Moscambilhas não vai ter o Flowers nem o Andrews e nem o Fairbairn. Já o Gelado não vai contar com o Nico Collins, é a principal baixa. E tem aqui o Josh Towns out também. O Pompeu não vai ter a defesa dos Broncos, não vai ter o Hunter Henry, nem o Jaleel McLaughlin. O Arthur não vai ter o Lamar Jackson, como já falámos. Um grande problema. E aqui está o outro, Joe Mixon. O Aziz Al-Shair está suspenso e mesmo assim o Houston está em bye. E depois no banco, Rashad Bateman, outro que não vai estar presente. O Parobé não vai ter o Rocco Smith, o Richardson nem o Nick Cross. Enquanto que o Packers não vai ter o Tank Dell. Aqui noutro confronto decisivo, Samuel sem o Speed e o Blackman, sem os dois defesas. Depois não tem o Polk, também pouca diferença faz. Não tem o Douglas, não tem o Zach Kurtz, problema grave aqui. A bye week do Zach Kurtz com a lesão do Taysom Hill. Já o Nelinho não tem o Zaire Franklin, o Cortland Sutton, o Jason Daniels e o Kel Hamilton. Por isso vai ter que arranjar aqui outra alternativa, porque não pode jogar com o Fields. Muitos problemas aqui para o Barrinha. O Capi não tem o Javonte. Se for o Javonte desta semana, até agradece. Ramondre Stevenson também não o tem. E o Deontay Johnson. Enquanto que o Chu não vai ter a defesa dos Patriots e o Audrey Estim. E por fim, Limoeiro contra o Smiles. O Smiles não vai ter o Bobby Wagner, o Balidinho, o Bonix e o Derrick Henry. Falha enorme aqui para o Smiles. Já o Cia não vai ter o Jonathan Taylor, o Terry McLaughlin, o Will Lutz e o CJ Stroud. Olhando aqui para coisas aleatórias do Twitter, temos aqui Cousins nos últimos 3 jogos tem 65 passos completos para 104 tentados, apenas 241 jardas, 0 touchdowns, 6 interseções. E depois houve aqui quem metesse do Darnold, 63 em 97, 270 jardas por jogo, 6 touchdowns, 0 interseções. Quem é que ficou a ganhar com a mudança? Temos aqui isto que já foi meio spoilado pelo Pompeu. Este jogo aqui que não foi scorigami, porque já tinha havido um em 17 de dezembro de 1967. Boston Patriots contra Miami Dolphins, ainda na AFL, na antiga Liga Americana antes da fusão. Por isso ficamos tão perto do outro scorigami. Temos também aqui este dado incrível que o Winston tem 497 jardas em passe, mas também atirou 171 jardas em interseções contra os Broncos. Por isso este total combinado de 668 jardas é o máximo de um QB em qualquer jogo na história da NFL. Muita jarda entre passes para os seus jogadores e para a defesa contrária. Temos também aqui o depth chart do São Francisco.
Coitados, estão sem running backs, estão com a quarta opção para a posição neste momento. Temos aqui outra história do Jameis Winston. É o terceiro jogo com mais de 450 jardas e 4 ou mais touchdowns do Winston, que o mete na plataforma do Breeze e do Roethlisberger. Roethlisberger. Berger. O Cousins, o Marino e o Kramer têm 2 e o Peyton Manning, comentador televisivo, teve 4 na carreira. Barkley. Quem tem Barkley tem uma 51% de hipóteses de acabar em primeiro ou segundo lugar na sua liga de fantasy. Parabéns, Arthur, está nos 49%. E por fim, a decisão de suspender o Aziz Al-Shair, com palavras bastante duras no relatório, vieram nada mais nada menos do que do John Runyan, por isso fala o costo aleijado. Por fim, os Pick'ems. Esta semana eu fiquei muito perto da perfeição, faltou-me dois resultados certos, acertei 14 em 16, subi para 135 em 60, 135 contra 60 erradas. O Samuel e o Pompeu acertaram cada um 13 jogos, continuam ali com a diferença de um jogo, um pick-em, por isso continuem a jogar, porque isto está renhido, aqui uma diferença de 4 jogos entre nós, e façam as vossas escolhas já para esta quinta-feira, porque vem aí o início da semana 14, o início da semana decisiva para as ligas de fantasy, com um Lions Packers a abrir, assim em Detroit, Lions Packers. Depois a jornada continua no domingo e há menos jogos esta semana por causa destes 6 buys. Mas temos aqui um Bill Rams, temos aqui também o que é que temos mais? Brown Steelers, que pode ser bem entretido, graças ao Jameis. Mas não há assim grande coisa de jogos. Este é o principal. Este é claramente o destaque da semana. Este aqui também pode dar coisa boa, tendo em conta que também são rivais de divisão. Depois temos aqui o Alan contra o Rams, em horário nobre. E temos aqui esta perspectiva de um possível duelo de playoffs na NFL entre os Chargers e os Chiefs. Eu já disse que os Chargers numa noite inspirada podem eliminar os Chiefs. Estes Chiefs parecem ser muito fraudulentos, apesar de estarem 11-1 e 6-0 em casa. Mas não sei, eu confio no Sr. Orbog. Vamos ver. E é isto, chegamos ao final de uma longa edição de Bogadas e Bichados. Voltamos para a semana, já com toda a gente apurada para os playoffs. E boa sorte a todos nesta semana decisiva e que vai ser de muito nervoso miudinho e muitos insultos, muito choro. Que passem os melhores.